Doutora, como a falta de informação ela pode impactar no diagnóstico e no acolhimento, principalmente com a família, né? Às vezes a gente fala assim de pessoas mais entendidas, mas a gente tem muita pessoa que não tem essa Isso. informação. Então, assim, eu falo assim que é terrível, né, você não ter, essa informação, porque você vai retardar o diagnóstico, então eu vou retardar a intervenção e eu vou, poxa, perder uma janela de oportunidade para aquele paciente melhorar. Melhorar as características, melhorar a intensidade, né, do autismo. Então, é importantíssimo, sim, você ter esse diagnóstico precoce, né, cada dia mais. Ah, deixa eu te falar aqui uma coisa. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Fala assim, aí, doutora, tu não está fazendo uma pergunta. As pessoas perguntam assim, doutora, tem algum exame que eu faço? O pessoal adora um exame. Tem um exame que eu faço para eu detectar o autismo? Não, o autismo é clínico mesmo, tem um biomarcador, né, para o autismo. Então, você vai dar o diagnóstico através dos critérios do DSM-5, que é um manual que tem critérios, né, diagnósticos e estatísticos de transtornos mentais. Então, a gente se baseia aí. Aí tem os critérios, tem o tipo A, B e C e D. E aí o critério A e B é bem destrinchadozinho. Vocês querem saber mais ou menos Pô, como com é que certeza. meu amigo falou, Informação aqui. me fale aí Tem a especialista sentada aqui me na frente. fale aí sobre esse. Aí o critério A, né, que você tem que ter os critérios A, que é esse déficit tanto de comunicação, déficit persistente de comunicação e interação social. Gente, eu tô falando, e vocês estão me ouvindo direitinho? Ok, ótimo. Então, aí você vai ver nesse déficit o verbal, não verbal, como eu falei para vocês, o olhar, né? Você vai ter que ter essa integração do falar. Você está vendo que eu estou falando, gesticulando, olhando para você, e dele, às vezes pode ser pobre, isso daqui, difícil. Uma dificuldade dele iniciar uma conversa. Eles têm dificuldade, pode sim, que é dos critérios A, iniciar e manter uma conversa. É, fazer amizades, né? Você tem de manter, né, de relacionamentos, iniciar, manter, compreender o outro, tem essa dificuldade. E muitos ainda não têm esse interesse de ter interação por pares, né? Isso aí vai depender do nível. Aí os critérios B. O critério B, você vai ter o quê? Esses padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses, né, que vai ser, tipo, como eu falei, as estereotipias, né, são 4, você tem que pelo menos ter 2 ou mais características. Então, as estereotipias motoras, que é o flapping, que eu já tinha falado, né, esse balançar da mão, do bater palmas, de balançar, do girar no próprio eixo, as ecolalias. Aí tem aqueles interesses restritos, como é que eu posso lhe dizer? Aquela criança que você fala é anormal no grau de intensidade e foco, eles só querem falar disso, né? Tipo Isso é carro. muito comum. Ele gosta de carro, ele sabe todos os tipos de carro, todas as marcas, tudo, né? Avião, tem esses interesses por carro, avião, trem, por temas, né? Dinossauro, sabe falar, né? Esportes. Então tem essa coisa, às vezes, história do Egito. Imagine uma criança que só quer falar da história do Egito. Entendeu? Então, e tem interesses também por determinadas estruturas que tem, tipo assim, a roda do carro. Então tem esse interesse. Vai destrinchar todo o Isso. material da roda, Aí os tipos de roda. tem outra característica, essa daí as mães ficam doidas, mudança de rotina. Tipo, ele tem uma certa inflexibilidade com mudança de rotina. Então, assim, gostar de andar sempre pelo mesmo lugar, eu quero sempre ir pelo mesmo, eu quero ir para a escola. Então, o mesmo percurso se você muda, pequenas mudanças nessas rotinas causam um transtorno, sofrimento, né, intenso nessas crianças. E também tem o último, a quarta característica pode ser a hiper ou hiporreatividade aos estímulos sensoriais, que eu falei assim, às vezes a criança, ela gosta de determinado objeto, então ela pega nesse objeto, ela cheira esse objeto, né, e o estímulo sonoro pode causar, né, esse barulho pode causar sofrimento, né, a questão de luzes, eles gostam de estímulos luminosos que rodam, que giram, então a gente vê tudo isso.
Então, e falando que é um transtorno do neurodesenvolvimento, vocês vão sair daqui falando direitinho, falar que é doença ou não. É um transtorno do neurodesenvolvimento, acontece nos primeiros, né, anos de vida, você vai ver essas características. E aumentou bastante esse... Olha, a prevalência, né? Isso é uma É coisa que está isso. sendo bem discutida. A prevalência, por que aumentou? Né? Por quê? Porque divulgou Né? mais. Deixa eu só colocar uma coisa nisso Adentro, aí. Aumentou-se ou está diagnosticando mais? Gostei, isso. Como a informação, assim, o que acontece? Acredita que a prevalência tem aumentado, acredita-se, tá certo? Que também tem essa questão de uma informação, as pessoas estão mais informadas, os profissionais também estão mais capacitados. Teve a mudança de critérios do DSM-5, DSM-4 para o DSM-5, então aumentou a sensibilidade, diminuiu a especificidade. A idade materna e paterna, que estão mais, como é que eu posso lhe dizer, mais adiadas? Prorrogadas, mais tardias, como é que a gente fala isso? Mais avançadas, né? Mais avançadas também. Então, e assim, como tem mais informação, também tem menos preconceito. Tem menos preconceito, porque às vezes o pai não levava. Não, meu filho não tem nada. E agora você já reconhece. A vizinha já fala, ei, eu acho que esse menino, eu acho que é. Ele tem os sinais, eu tenho um filho, ele parece, então vai lá e leva o médico. Então, eu acho que tem essa questão aí também, da maior informação. E assim, a prevalência é maior nos homens, né, de 4 para 1 mulher. A prevalência maior nos homens? A prevalência é maior nos homens. Tem algum que explique Acredita que pode ser um subdiagnóstico, né, que as meninas... tendem, não sei se é por causa da sociedade, que a menina fala assim, tem que ser, abraça, você não vai abraçar seu tio? Você vai abraçar, você não vai ser simpática com seu tio? Né? Então, por que você não fala? Então, assim, exige mais, e elas acabam disfarçando, quando é o nível 1. E passam desapercebidas. Ele não abraça, não, ele é assim mesmo, ele puxou o pai, deixa ele quieto. Isso, é uma coisa assim que é mais... a gente tá vendo aí para estudar mais, né? Doutora, o que mudou nos últimos anos em relação à aceitação e à inclusão social do autismo? O que mudou, acho que foi essa questão da consciência, né? A consciência tem a inclusão nas escolas também, que isso aí é importante, né? Que é mudança de currículo, né? Para incluir. Os professores estão buscando mais, né? Estão sendo mais capacitados. Em relação às escolas, está se fazendo não só classes, né, como é que eu falo, de inclusão, mas são turmas. Então, as pessoas, quando têm mais informações, as pessoas têm mais consciência e eu aceito melhor, eu tenho mais respeito. E acaba que as crianças que convivem desde pequena com outras crianças que têm autismo, então eles têm mais respeito, têm mais empatia. Entendeu? Isso é verdade. Então, isso é importante. Então, acho que o que mudou é esse olhar. Entendeu? Ele é o meu semelhante. Ele é igual a mim, só que é o igual na diferença. Entendeu? Deu para entender mais ou menos? É igual a mim, é igual na diferença e é meu amigo. Então, é isso, é o respeito. Eu gostava de uma frase que eu falava: todo mundo é igual de um jeito diferente. Adorei, pronto. Doutora, a gente tem um quadro aqui que chama Mitos ou Verdades, certo? Que a gente vai trazer alguns dizeres aí, a senhora de bate-pronto manda pra gente, tá bom? Bora lá, beleza. Mas antes disso, gostaria de lembrar vocês de se inscreverem no canal, certo? Curtirem esse vídeo e compartilhar essa informação. Que informação boa é informação compartilhada, tá bom? Vamos fazer um vídeo de verdade com ela. Você aproxime de você, que a gente sabe que você não tá enxergando. Eita, Lelê, vamos lá. Vamos começar aqui. Então, para começar, toda criança com autismo do espectro autista tem deficiência na fala? Não, nem todos, né? Essa questão do atraso na fala, deficiência, não. Nem todos, entendeu? Como por isso que eu falo que é o espectro. Tem uns que tem sim um atraso na fala, por isso que eu falei, o red flag, né? E podem ter deficiência e outros não. Eles conseguem se comunicar, né? Como é que conseguem interagir, o vocabulário não tem prejuízo no vocabulário, né, dessa criança. Então, ela tem um vocabulário rico, mas realmente a comunicação é
é prejudicada, tem uma deficiência na comunicação. Como é que eu Não vou na fala, iniciar? né? Ela Não, falar, na ela fala, falar tudo. mas iniciar Uma conversa. uma conversa. Mas tem outros que também têm um transtorno da fala também, mas nem todo autista tem. Esse daqui tem uma tendênciazinha política. Qual é O aí? autismo. É Qual- causado por vacina? Não, minha gente, bora acabar com isso, bora, parou, né? E assim, acho que teve Não até um vira jacaré e nem não tem nada a ver, já foi causa o transtorno. desmentido que não existe não vacina que cause autismo, pelo amor de Deus, não tem esse negócio não, viu gente, de vacina. O autismo, o autista não gosta de contato social? Isso aí é a gente fala, é mito ou verdade, né? É Mito ou mito. verdade? Mito. Porque, assim, dentro do espectro, tem sim, como eu falei para vocês, do critério B, né, que é o transtorno sensorial. Então, tem uns que tem sim, que não gostam de abraço, não é todos, que não gostam de abraço devido a transtorno sensorial. Entendeu? Não é todos. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o desenvolvimento. Verdade. Por isso que a gente fala que dá o diagnóstico mais cedo, tem intervenção também mais cedo e melhor é assim o prognóstico daquela criança, né? Então é importante você dar o diagnóstico cedo. Adultos também recebem um diagnóstico de autismo? Recebem, se lembra daquele caso que eu falei do meu pai que mandou, recebem sim, ele tinha por volta de quê? 38 para 40 anos quando ele teve o diagnóstico de autismo. Se eu estiver errado, você me fala. Ele me fala, a gente não vai falar nome. Mas ele já era casado, já tinha 2 filhos, né? E ele já eu dei o diagnóstico já. O autismo tem diferentes níveis de gravidade? Tem sim, tem os níveis de gravidade e também os níveis de suporte, né? Do autismo. Qual a Verdade. diferenciação entre a gravidade e o suporte? O que acontece? Porque fala assim, o meu é leve, o meu é moderado, o meu é grave. Então, assim, já do DSM-5 já mudou, já botou níveis de suporte. Aí o nível 1 é como se fosse o autismo leve, né? Que tem aquele déficit na comunicação, né? Mas ele consegue interagir, ele consegue ter um certo, tem uma limitação, mas consegue interagir. Trabalhar. Então, conseguem trabalhar, consegue sim, consegue trabalhar. E aí necessita de um apoio. Eles falam assim que é o apoio, né? Aí já vem o nível 2, que necessita de um suporte substancial. E o nível 3 precisa de muito suporte substancial. Aquele que já tem um déficit mesmo na comunicação, que pode também ter uma associação com déficit cognitivo também. Eles têm uma resistência imensa à interação social, né? Com estereotipias é mais intenso. As características, todas aquelas características que eu falei, né, eles são bem mais intensas. Aí precisa de toda aquela equipe mesmo de suporte, aquela equipe mesmo que eu falei, de terapeuta ocupacional, de psicólogo, né, de fono, de físio, todo mundo junto. Esse aí precisa de um suporte maior. Já o nível 1, às vezes, é um psicólogo. Com apoio, vive igual uma psicólogo. pessoa neurotípica. Isso, vive sim. E se a intervenção for bem cedo, nossa, você vê algumas coisas assim, você fala, nem parece. Nem parece mesmo, você tem um diagnóstico de autismo, você nem parece, né? E às vezes você vai e fala assim, poxa, aí quando solta aquele fogos de artifício, já você fala, aí, já percebi, tem algumas coisinhas, né, que você vai ver. Mas por quê? Porque teve intervenção precoce. Às vezes do nível 1 pode passar também para o nível 2 pode passar para o nível 1. Doutora, Isso aí que eu ia perguntar. Essa graduação pode evoluir, pode Pode diminuir, passar do melhorar, 1 pro 2, pro 3, pode sim, pode sim. voltar pro 2, pro 1. Amigo, acho que a gente tende a melhorar no mundo, mas vai que é porque assim, se se ele tiver faz o intervenção, acompanhamento, se ele isso. parar, ele pode voltar. Eu não peguei ainda, mas Nada impede, né? nada impede, a gente não pode falar Na que nunca. medicina. Na medicina, como é aquela frase? Você nunca pode dizer nunca, né? Então, mas pode.